Se vinagre. Olá, estamos começando mais um painel regional. Você sabe, acompanha conosco, né, de segunda a sexta, o programa ao vivo, 1h30 da tarde. E uma reprise sempre às 8 da noite, 20 horas. Nos finais de semana, a gente tem os nossos já tradicionais encontros, né? Um no sábado às 3 da tarde e outro aos domingos, às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Sempre com personalidades, figuras de destaque aqui da região e do Brasil, aqui nas nossas bancadas, aprofundando, discutindo, debatendo junto com você os temas que fazem aqui a nossa pauta, a pauta regional, a pauta da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. O telefone não está à sua disposição, né? Nem as redes sociais nesta edição, o programa está gravado, então você não interage conosco, mas com certeza vai acompanhar aí uma série de informações, um debate interessante a respeito de tudo que vem acontecendo pelo país e pela região nesses últimos tempos, né? Tempos meio turbulentos, né, da política de maneira geral. Eu estou com prazer recebendo aqui à minha esquerda o advogado Gabriel Miceli, ao lado dele o companheiro jornalista Aldo Neto, aqui ó, minha bancada à direita, prazer recebendo também o nosso Uriel Vilas Boas e ainda a Ione Furukawa conosco, né, sempre atenta a tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe aqui do painel regional. Doutor Gabriel, prazer recebê-lo mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos os integrantes da mesa, você, telespectador. É uma honra estar aqui mais uma vez, poder discutir os assuntos da região e do nosso país. Muito bem. Aldo Neto, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel, depois de um longo, tenebroso inverno. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Boturão? Um olá aí para todos os amigos da mesa e para o nosso telespectador aí que está nos prestigiando mais uma vez. Uriel Vilas Boas, prazer revê-lo, Uriel. Tudo bem, Uriel? Muito prazer, estou muito satisfeito porque nós vivemos, como você falou, um momento muito interessante, e não apenas da vida de Santos ou do Brasil. O mundo hoje está realmente com a comunicação muito constante. Nós precisamos estar conversando, debatendo, expondo opiniões. Eu fico muito satisfeito de participar do programa. Muito bem. E a Ione conosco mais uma vez, claro, atenta à nossa produção aqui, já que o programa está gravado nesta edição. Olá, tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Aldo, Gabriel, Uriel e a você aí de casa que está nos acompanhando. Muito bem. Bom, a gente vai fazer, claro, aqui um debate democrático, como sempre, uma discussão aprofundada sobre tudo os acontecimentos que vêm acontecendo aí os acontecimentos do país, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Especialmente após o pacotão aí que foi oferecido à população brasileira pelo governo da presidente Dilma, né? Aumentos de impostos, problema nas nossas contas telefônicas, nossas contas de energia que também subiram, também os nossos combustíveis aumentaram de preço, enfim, a economia não avança, né, o PIB negativo, a inflação continua em alta, surpreendentemente, né, e as taxas de juros a maior do planeta mais uma vez. Então, as coisas não se encaixam de maneira nenhuma nesse início de segundo mandato da presidente Dilma, uma turbulência danada envolvendo a presidente e o Congresso, e o povo saindo às ruas, né, o pessoal da varanda gourmet, da elite branca, junto com trabalhadores, junto com caminhoneiros, com sindicalistas, enfim, a situação está colocada dessa forma. O curioso, né, que eu gostaria de iniciar o debate, né, é que a gente, no meio dessa multidão, no meio dessa situação toda, né, nas diversas manifestações que acontecem, aparecem frequentemente lá faixas, né, cartazes, enfim, pedindo uma intervenção militar. E isso você vê com pessoas de uma idade mais avançada, com pessoas de média idade e até com jovens, né, que evidentemente têm só a noção do que foi a ditadura militar, que começou em 1964 e só se encerrou em 1985, né, só conhecem pelos livros, pelos registros, né, e pela história, né. Os outros já têm uma visão que participaram, que nasceram durante o período, né, cresceram, enfim, ou viveram mais efetivamente essa fase aí complicada da história do Brasil. Gabriel, você se surpreende, o Uriel e Aldo também ficam à vontade para debater esse tema, quando existem aí essas reivindicações à intervenção militar? Né? Eu confesso que é triste, né? É triste a gente ver jovens reivindicando uma época de despotismo, uma época tenebrosa do nosso passado,
não só jovens, né? Também tem pessoas que passaram pela ditadura, que têm idade, que eram jovens à época, e pedindo o retorno da ditadura. Eu gostaria de citar uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e ex-professor da PUC, em que ele diz: eu não sou contra que você peça a ditadura, sou contra a ditadura. Portanto, a manifestação do livre pensamento, a Constituição a garante, as pessoas podem ir à rua pedir a ditadura, mas é triste, entristece, porque foi realmente uma época que não merece que nenhum de nós passemos de novo. Eu gostaria de citar a Operação Registro, que é uma operação que se passou durante a ditadura militar, que não é muito conhecida, mas só para termos um paralelo do que está se querendo que volte aos tempos atuais. Na década de 70, entre os dias 22 de abril e 1º de junho, no Vale do Ribeira, ocorreu a maior mobilização do Exército, do Segundo Exército no Brasil. Foram empregados 2.954 oficiais, entre membros do Exército, da Polícia Militar de São Paulo, da Rodoviária de São Paulo, do DOPS e da Marinha, para vasculhar a área do Vale do Ribeira atrás de 9 guerrilheiros, entre eles Carlos Lamarca, capitão Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária. Enfim, entre as incursões na mata, sobrevoo com aviões, essa operação está bem documentada no livro A Ditadura Escancarada, do jornalista e escritor Hélio Gaspari, e foram encontrados fragmentos de bomba por moradores do local que testemunharam essa operação, levaram a reportagem do jornal, fugiu aqui, mas ele foi pelo Fórum Popular. Foram jogadas bombas em direção a essa região para pegar esses terroristas que lá estavam escondidos. Entre elas, bomba napalm, bombas incendiárias utilizadas pelo Exército Brasileiro. As mesmas bombas que foram usadas na Guerra do Vietnã, covardemente pelos Estados Unidos. E, para fechar, uma declaração do Ivan Seixas, que é coordenador da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele diz que esses fragmentos das bombas confirmam o que sempre foi dito. Houve bombardeio em uma região tão perto de São Paulo, indiscriminado contra a população local. E para nós que estamos reparando a verdade, é muito importante contar essa história, por mais crua que seja. Ou seja, nós precisamos reviver a memória daqueles tempos para que movimentos como esse, que pedem a volta da ditadura, não sejam ouvidos e não tomem grandes proporções no Brasil. Muito bem. Ô Aldo, o que você pensa a respeito disso, essa situação minimamente estranha, né? Eu não sei, não contestaria nem o jovem propriamente dito, porque não viveu esse momento, né? Mas quem passou por isso, quem viveu esse período, né? Botar lá cartazes, faixas, enfim, não sei. Mas, Boturão, o que a gente está vivendo no nosso país é um momento de total falta de respeito a tudo, né? O fato de estar impedido de ditadura é uma forma da gente perceber como o ser humano, principalmente o brasileiro, não sabe utilizar a liberdade de expressão com sabedoria e respeito. A gente passou há poucos meses atrás o episódio do jornal francês, lá que foi metralhado porque faziam charges com o Jeová. Por quê? Porque faltou com respeito com o Deus do outro. Faltou com respeito com o Deus do outro, faltou com respeito com o sistema político, faltou com respeito com a palavra. Porque o grande momento que o nosso país está vivendo é que nós tivemos uma eleição há meses atrás. Não foi anos, meses atrás. E foi prometido e dito uma série de coisas que no final não foram cumpridas. Há meses atrás eu vi a presidenta na televisão anunciando o milagre da energia elétrica. As contas iam baixar, não ia faltar energia. E o que nós estamos vivendo hoje? Falta energia, apagão, com as contas com valores estratosféricos. Nunca antes na história desse país pagou conta de luz com esse preço. Isso é tudo fruto do quê? Fruto da falta de respeito. Agora as pessoas têm ido muito às ruas falar do governo, falar dos políticos. No fundo, no dia a dia, é difícil a gente encontrar pessoas que não agem dessa mesma maneira. Vou dar alguns exemplos práticos. O nosso Santos Futebol Clube, por exemplo, essa semana ganhou um jogo da Copa do Brasil com um gol com um pênalti que não existiu. E o povo comemorando. O time não teve a capacidade de fazer um golzinho e comemorou porque ganhou com um gol que, na verdade, não deveria nem ocorrer, porque foi uma cobrança de pênalti que não existiu. Enfim, são vários exemplos de falta de respeito com a verdade
que acaba desanimando geral a nação e a gente vê que não adianta nada você ser correto. A gente teve aí o episódio no Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, hoje já aposentado, colocou várias figuras políticas na cadeia. Quantas dessas figuras ainda estão na cadeia? Acho que o único que está na cadeia ainda é o pobre do Marcos Valério. O resto todos estão soltos na rua. Aí fica aquela pergunta, será que o crime não compensa? Muito bem. Não. Uriel, o que você pensa? Você que viveu aí bastante essa questão da ditadura militar de 1964 a 1985, quando se extinguiu, né? O governo militar, assumiu o governo civil de José Sarney e também foi um desastre, né? Porque deixou o país numa situação caótica, uma inflação a 70%, 80% ao mês, uma coisa inacreditável. Que vale lembrar também, Boturno, que o nosso presidente José Sarney não foi eleito pelo povo, hein? Não. Foi eleito, diria Luiz Inácio Lula da Silva, pelos 300 picaretas. Eleito pelo voto indireto no Congresso Nacional, não foi nem ele eleito, foi Tancredo Neves. Foi Tancredo Neves, é verdade. E o nosso Francis Walker Root, lá do House of Cards. Né? E aí, eu colocaria 3 palavras para caracterizar o meu raciocínio. Omissão, participação e despolitização. Eu fico muito preocupado porque eu convivi, eu era estudante inclusive na época universitário, aqui em Santos nós tínhamos na época 5, 6, 8 mil universitários. E havia disputa de diretórios acadêmicos, você tinha nomes de lideranças estudantis. E levando em consideração um aspecto interessante, quando você fala o trabalhador ir para a luta, fazer greve, manifestação, ele tem a preocupação de não aparecer para não ser demitido. O estudante não tem essa preocupação, tinha tempo disponível e podia falar, né, debater. Hoje, a gente pensa, senta um pouquinho, são 40 mil universitários na Baixada. Quantos estão envolvidos no sistema político de debate, de discussão, de organização? Acho que nem viu, não. Né? E você leva também para outra área, a área sindical, a área popular. Só em Santos são 62 associações de moradores. Os problemas da cidade, a gente vê essa discussão no bairro. Então, nós precisamos avaliar sobre esse prisma. E também eu tenho um cuidado de não usar certas palavras. Diz assim, o povo brasileiro, a população brasileira. Caramba, nós tivemos manifestação na Praça Independência, Avenida Paulista, Copacabana, e no Morro do Vintém apareceu alguma manifestação? Morro da Nova Sintra aqui teve alguma manifestação? Lá na alguma área daquela cidade de São Paulo, Jardim Ângela e por aí afora? Então é preciso analisar que não basta tão somente você reunir 100, 200, 400 mil pessoas das 2 às 6 da tarde e pronto. E mais ainda, nós tivemos um deputado federal que se aproximou do governo do Estado, embora sendo ex-sindicalista, e que tentou falar lá na Avenida Paulista, foi impedido. Deputado federal, fazendo jogo de cena, não deixaram que ele se manifestasse. Por que não? Porque os partidos políticos não puderam se manifestar, ou os sindicatos, ou as organizações sociais organizadas. Então a gente vê, são desabafos emocionais, e é uma luta PT-anti-PT, PT-anti-PT. Mas a culpa disso, Uriel, se você me permite de interromper, eu concluí. Tem um grande culpado, Luiz Inácio Lula da Silva, que transformou a política do país numa partida de futebol. Os bons e os maus, o Corinthians e o resto. Eu tenho algumas... ele gosta dessas figuras aí. Mas por que faltam lideranças no país hoje? Sem dúvida. Quem lidera o Estado de São Paulo? O PSDB está há 20 anos. Eu não vejo nos comentários, nos jornais, ninguém fala sobre isso. Tem 12 anos de governo federal e 20 do governo do Estado. O Estado de São Paulo hoje é líder nacional? Mas quem determina a política econômica do país, que é o que mexe com o bolso do cidadão, é o federal. Né? Seria o federal. Mas nós podemos afirmar com tranquilidade que o presidente, o governador ou o prefeito mandam no seu governo? Não, tem que fazer acordos. Tem que fazer acordos. O recém-eleito Congresso Nacional
um viés mais conservador. E não há o debate. Aí você tem razão num ponto, em relação à política econômica. Mas qual o debate que foi feito em relação a essa questão? Nós tivemos aí a crise econômica europeia e parte dos Estados Unidos nos anos de 2008 e 2009. Nós ficamos 5 anos, 6 anos aí sem problemas. Agora estamos sentindo um reflexo. Mas acho que uma grande das principais questões foi citada pelo Aldo há pouco, né, o Gabriel, a questão da campanha eleitoral. Né? O PT entrou na campanha eleitoral para se manter no poder a qualquer preço ou a qualquer custo. Né? Quando Marina Silva disparou agora, a liderança das desculpa te interromper. né? Não o PT, né? Qualquer partido que entra no processo eleitoral quer fazer isso, quer a cultura do Brasil, a cultura do povo brasileiro. Você tem mais competência, porque o PSDB era governo e o Serra foi candidato na sucessão do Fernando Henrique. Sim. E não houve um ataque. Lula não levou um tiro Mas se o na candidatura oficial É a tucana. busca só Se o pela Aécio- manutenção do poder. Né? alegam que a Dilma está usando a política do Aécio. Houve um estelionato eleitoral por parte da presidente, isso é inegável. Mas qual o método de você cobrar isso? Qual o método de você O cobrar método, isso? é sim, porque nós não participamos de Acho que tem que ir discussão. para a rua. Nós não discutimos orçamento municipal, estadual, federal. Quem dita a regra? Não somos nós. O Uriel foi E não só isso, cirúrgico. como você citou, não cobra o governo estadual, o municipal, eles estão mais próximos da gente. O governo federal, não que devamos deixar o governo federal de lado, não é isso, mas o governo federal está mais afastado. O municipal e o estadual estão aqui próximos da gente, a gente não cobra. Eu vi muito esse discurso da renovação, o voto contra o PT pela renovação de gente que estava votando no Alckmin. Mas espera aí, a renovação é só federal, estadual não interessa. 20 anos de governo estadual, política pública de segurança já saturada, de saúde saturada, educação saturada e vamos falar só do Mas federal. também tem que ter competência, né? E candidatos que tenham uma expressão maior do Mas que sabe o que aqueles que se acontece, apresentaram para doutor? disputar com o governador Alckmin, eu acho. O Uriel foi cirúrgico. Não temos participação política. Não o temos país mais, é um bando de analfabeto político que não quer saber de mais Esse nada. exemplo dos então, universitários entre tirar o governador Geraldo Alckmin e apostar em qualquer outro, o povo, não está me prejudicando, não deixa ele aí. É assim, que está. O bonito hoje é dizer que você é apartidário, como se ser de partido, uma instituição organizada justamente para você viver a vida pública, fosse algo ruim. O legal é você participar, é você entrar num partido, é você cobrar transparência, cobrar honestidade, ética, e não lavar as mãos e falar que são eles. Eu vejo um pouco assim também, né? A figura do Alckmin em São Paulo representa o anti-PT, tá certo? Como o PT tinha muito desgaste, especialmente pelos 12 anos de Lula e Dilma no governo da República, no governo federal, São Paulo já descartava o PT quase que totalmente. Sobrou o PMDB com Paulo Scaff, que não tinha essa representatividade que ele imaginava ter, né? E acabou, durante a campanha, também Mas há um aspecto também que não pode se deixar. destacando e não oferecendo a chamada terceira via, né, ao eleitor. Mas é uma questão que precisa ser ressaltada também. Você pega o partido PSDB, PMDB, esses partidos conservadores de centro ou de centro-direita, e faz uma comparação. O PT não é um partido naquela caracterização ideológica. O PT tem várias tendências que formam o partido. Sim. O meu partido, por exemplo, nós temos umas deliberações que são tomadas e ali entra o chamado centralismo democrático. PCdoB, né? PCdoB. Há o debate, a discussão, cada um emite a sua opinião. Dentro da linha político-partidária, terminou a discussão, feita a votação, a obediência ao que foi determinado. O PT, lamentavelmente, em alguns casos, há divergências tais que o sujeito sai de uma reunião, de uma convenção, debatendo, puxando brasa para a sua sardinha. Querem fazer o jogo político, né? Aí complica o meio de campo. Então a gente precisa entender que nós temos necessidade do debate, da discussão, da participação. Essas manifestações de domingo passado, aqui em Santos, a deliberação partiu de onde e de quem? Das redes sociais. Organizada O que pelas são redes redes sociais? Foi organizada pelo portal Vivendo em Santos, né? Pois eu tenho dificuldade de comunicação. Doutorão, Não foi? com todo respeito ao Vivendo em Santos, que é uma página do Facebook, que é o Lobão, os amigos dele. Agora todo mundo quer ser pai da criança, né?
Todo mundo quer ser pai da criança quando a micareta é bonita. Quando a micareta não é de ninguém. Não, e não só isso, né? Já que você citou, é interessante que a reivindicação foi, somos contra a corrupção, né? No Datafolha falou que a maior reivindicação é que seria contra a corrupção. Não especificamente Não contra especificamente o o impeachment. Tá. E quem mais apanha também é o PT na história da corrupção. Tudo bem. Mas nos dois maiores escândalos recentes, o Mensalão e agora o da Petrobras, nós tivemos envolvimento do PMDB, nós tivemos envolvimento do PP e de muitos outros partidos, tanto da base quanto da oposição. Sim. E só respinga no PT. Não fazendo uma defesa aqui do PT, mas peraí, a gente está querendo, vamos tirar um partido que ele é o corrupto, sendo que o da base dele ou os da oposição também estão envolvidos. Esse sentimento, vamos discutir melhor nesse assunto. É fruto também culpa de Luiz Inácio Sim, Lula da Silva. Do próprio PT. Que fazia, não, nós somos os bonzinhos, lá somos ruins. E na verdade, bom e ruim tem em todo lugar, em toda profissão, Exatamente, em toda ocupação. E essa coisa do personalismo, né? A personalidade, a figura do Lula ainda é muito representativa, né? Ainda muito forte, né? A gente tem que fazer o primeiro intervalo, só destacando informação da Prefeitura de Santos, na data logo após a celebração do Dia Internacional do Consumidor, o Procon Santos colocou já o seu portal de internet no ar. O site, o endereço é o www.procon.santos.sp.gov.br. Entre as novidades, o site registra as reclamações a qualquer hora ou lugar, né, uma utilidade inédita em todo o estado. E também o site disponibiliza o ranking das empresas que têm maiores reclamações. Vamos para o break e voltamos em instantes. Vamos de volta aqui com a sequência desta edição do Painel Regional. O programa está gravado, não há sua interação como você está acostumado pelo telefone, pelo nosso espaço pelas redes sociais, né? Mas com certeza um debate interessante a respeito da situação política que nós estamos vivendo aqui no Brasil, na nossa região também. Com o advogado Gabriel Miceli, o nosso companheiro Aldo Neto, o Uriel Vilas Boas e a Ione, né? Que está à vontade agora também para colocar aí o seu questionamento, a sua dúvida. Fique à vontade, Ione. Pelo que é debatido aqui no painel regional diariamente, pelo que a gente vê nas mídias sociais, o país está um caos, né? Em outros tempos a gente não saberia dizer se a gente poderia suportar viver nesse caos, e a gente está vendo que hoje é possível e que não tem saída. Todo mundo aponta o problema, mas ninguém aponta a solução. Corrupção, manifestação sem resultado, intervenção militar, que eu não vivi essa época, mas já estudei sobre isso. Então a gente chegou a um ponto de que até alguma coisa muito ruim é melhor do que a gente está vivendo, melhor do que a gente está vivendo. Isso é o cúmulo se a gente for pensar assim em outros aspectos, em outros sentidos. Então eu gostaria de pedir a opinião do Aldo, do Gabriel e do Uriel, que se colocaram a par dessa realidade, né, que a gente está vivendo, sobre qual seria a melhor solução hoje, agora, para se tomar, já que o vulcão está em erupção, já que o povo clama, o povo grita, ninguém dá solução nenhuma, só pede resultado. O que teria que ser feito agora? Qual seria a postura adequada? Gabriel? Eu primeiramente, confesso que eu tenho... dar a solução aqui, eu vou me candidatar já. Eu tenho minha dúvida se é o Brasil só que enfrenta essa crise social, crise econômica, crise política. Acredito que os partidos estão em xeque no mundo todo. Nós vemos as convulsões que nós tivemos na Primavera Árabe, nós temos o aumento da desigualdade nos Estados Unidos, a polícia em xeque nos Estados Unidos, revolução na Tunísia. O mundo está em xeque. Eu diria que o sistema político ele precisa se reinventar e a sociedade precisa participar mais. Agora, a solução... Seria muito difícil a gente encontrar uma solução aqui, que se fosse fácil a gente apresentava lá para o Congresso e para o Planalto. Tem alguma sugestão? Eu tenho uma grande solução. Se chama uma palavra só, verdade. Ninguém fala a verdade. Eu vou desafiar o nosso espectador. Pode mandar e-mail aqui para o programa amanhã, porque hoje está gravado. Se alguém me viu aí em manifestação essa semana, isso não quer dizer que eu apoio a presidenta ou desaprove a presidenta. Ninguém me viu. Eu tenho vergonha na cara. O povo está faltando um pouco de vergonha na cara. É fácil falar do vizinho e não olhar o que faz. Se a gente tratar as coisas com verdade, principalmente a política, porque já diria Bertold Brecht, todos os problemas da sociedade, para não falar o que ele diz no poema chamado O Analfabeto Político, que é muito pesado para o horário do domingo, diga-se passagem, é fruto da política. O que está faltando nesse país é verdade. Volta a presidenta,
fazer um acordo com o partido como fez com o PMDB e cumprir. Não dá meses, dias depois de eleita, ela chamar um outro partido, um outro líder, ô, vem cá, vamos fazer mais um partido aí, vamos roubar deputado deles, que aí tu me ajuda a governar. É assim que ela cumpre um acordo? Está errada. Aí vê esse partido que se sente atacado, vai lá no Congresso e dá o golpe da eleição do presidente da mesa. Que nós vimos essa semana o resultado do confronto do ministro da Educação, que não falou nenhuma mentira, com o presidente da Câmara dos Deputados Federais. E por que aconteceu esse confronto? Porque esse confronto tinha que ser da presidenta Dilma. Se combinou com o PMDB e o PMDB não cumpriu, que não é o que me parece, diga-se de passagem, vem a público e rompe com o PMDB. Está reagindo ao não cumprimento. Ao golpe que ela deu no PMDB, que é o golpe que ela deu no povo. Porque eu acreditei nela quando ela disse que a minha conta de luz ia baixar. E, meu Deus do céu, triplicou. Achava que era só janeiro que triplicava, não, o ano inteiro agora. Eu acho que... O que então a solução para isso tudo é a verdade. Pratica a verdade no seu dia a dia, pratica a verdade na política, pratica a verdade com o seu irmão, com o seu colega, com o próximo, que a gente muda o país. É difícil? Você acha que ela pretende um distanciamento, muito difícil. Um distanciamento do PMDB? Você acredita nisso? Não, depois de ter jurado amor. Ela quer dar o golpe. Agora, essa série aí que está famosa, House of Cards, do Netflix, como não é concorrente da nossa TV aberta, a gente pode falar, tem lá um presidente dos Estados Unidos que chegou ao poder sem receber um voto para ser presidente dos Estados Unidos. Aí eu acho que nossos políticos estão tudo vendo isso, um querendo dar golpe no outro. E administrar o país não acontece. Até não está tramitando no Congresso uma proposta interessante do senador José Serra, que não que eu concorde com tudo com o senador, mas eu achei uma proposta interessante. Ele está defendendo o fim das mesas diretoras dos legislativos municipal, estaduais e os federais também. Fim da mesa diretora? Porque ele acha que o cidadão vota no político para ele exercer o mandato, não para ficar disputando o poder interno. Não está errado. Ele defende que seja uma estrutura concursada que administre o dia a dia desses órgãos legislativos. A ideia não é ruim. Seriam funcionários da casa que fariam concursados que tocariam o dia a dia e a política, os deputados, os seus vereadores, os senadores fariam. Você foi vereador, o que você acha dessa tese aí? Eu não a conhecia e não me parece uma ideia assim, muito lógica, não. Eu acho que eu discutiria uma reforma política que leve em consideração alguns aspectos. Nós 5 aqui na mesa, nós temos clareza de qual vereador nos representa no nosso bairro, o deputado estadual que nos representa, e vai assim sucessivamente. O que nós precisamos efetivamente é discutir. Nós temos governos presidencialistas, o presidencialismo, o estadual e o municipal, que não governa se não tiver acordo com os parlamentos. Então nós precisamos criar mecanismos onde há uma proposta do próprio Serra, essa eu li, que ele sugere o distrital, o vereador distrital e também o deputado estadual. Não tem sentido eu votar num deputado estadual, por melhor que seja ele, meu amigo, meu conhecido, lá de Botucatu. Vai representar Santos? Não. Então nós precisamos discutir, essa é uma questão. A segunda questão, será que não está na hora da gente pensar realmente em termos do parlamentarismo no Brasil? O PT, que é o partido da presidenta, tem quantos deputados? 70, 80? O parlamento tem 513 deputados. Sim. Se não fizer acordo, e aí nós colocamos uma outra questão, qual é a composição do atual parlamento federal? Qual a linha política que eles seguem? Que interesse eles defendem? Então, se não tiver conchavo, porque não é acordo, é conchavo, para fazer algumas políticas, ela não governa. Essa coisa do parlamentarismo... Se ela age com verdade, ela não teria problema. Se ela vem assim, o PMDB, partido do meu vice, está me botando a faca no pescoço, que quer 5 ministérios, quer não sei mais quantos cargos para deputado. Fala isso para quem? Vem a público, tem a cadeia nacional de televisão. Esse é o detalhe, Aldo, esse é o detalhe. Não há organização social. A gente votou nela para presidente? Não, Aldo, vamos analisar. Eu entendo a sua posição, mas não há organização social
que ouvindo essa argumentação, crie mecanismos para que ela seja pressionada. E vou citar um Nós exemplo. precisamos mudar, fazer Claro, uma então vou citar um política, exemplo. sem dúvida. Nós aqui em Santos estamos inovando em relação, por exemplo, à situação do aposentado. É comum você encontrar aposentado no bar na esquina, tomando cervejinha, jogando dominó e reclamando que o que ele ganha é insuficiente. Aí você pergunta, quanto você reivindicou esse ano? Ele não tem resposta. Ele não reivindicou. Então nós estamos inovando em dois sentidos. Primeiro, fazendo com que a gente tenha um percentual de brigar pelo reajuste do aposentado. Segundo lugar, que a gente faça pressão sobre o deputado federal da região, que ele vai discutir o orçamento federal para Perfeito. colocar. Então são mecanismos, eu estou citando apenas um exemplo, Sim. mas você pode usar vários mecanismos para que você consiga motivação e mudar o quadro. Se não, é resmungo, é desabafo emocional, é ato como este de domingo, que segunda-feira já não sabia E o que você colocou fazer. bem, quando você falou do voto distrital, porque é um absurdo, na nossa cidade de Santos, a gente não tem um deputado estadual. Você não vai me dizer que o Paulo Corrêa é de Santos? Não, ele Ele montou o escritório dele em Cubatão, né? quer ser prefeito de Cubatão, mal virou deputado estadual. Tem um mês de deputado estadual, já está vendo a próxima eleição. Agora, o Uriel falou citou a questão do parlamentarismo, e eu, dia desses, ouvindo a Rádio Bandeirantes, né, falava o Luiz Felipe Pondé, que comenta diariamente na rádio, um filósofo dos mais conhecidos aí no Brasil hoje, né? Articulista da Folha. Articulista da Folha também. Professor da FAP. Professor, enfim, uma figura bastante destacada e conhece profundamente política, né? E ele dizia que ele está sentindo a criação, o Gabriel, de um parlamentarismo branco no Brasil, com o enfraquecimento da presidente, uma impopularidade enorme, os índices de reprovação ao governo subindo assustadoramente, né? E ela meio que escondida ali, pouco aparece, poucas declarações faz, enfim. E na discussão, no bate-boca, na briga que houve com o Cid Gomes na Câmara, né, acabou caindo no colo do presidente da casa o anúncio, quase que um anúncio oficial, Não, né, de que Cid Gomes não era mais Isso mostra, o ministro. mostra onde está a crise, né? Mas eu acho que essa crise no Congresso é fruto que o PT está colhendo que ele mesmo plantou, por conta dessa coalizão, que não é uma coalizão, é uma cooptação. O Eduardo Cunha esteve recentemente no programa Roda Viva da TV Cultura e ele falou que se não vivêssemos no parlamentarismo, a Dilma já teria caído porque ela não tem sustentação no Congresso. Eu acho só que o problema também do parlamentarismo, eu particularmente já li um livro do alemão Carl Schmitt, que ele fala da crise do parlamentarismo, e ele cita que nesse livro, a crise do parlamentarismo, uma das crises é justamente essa coalizão grande para dar governabilidade, o desvio de verbas, a corrupção. Então, o problema não está só no sistema político, está nas pessoas, né? Não adianta a gente mudar, criar um sistema perfeito, bonito, se claro, as não pessoas adianta. continuarem sendo antiéticas, continuarem Exatamente. desviadas suas condutas. Então, E, Gabriel, só para te dar mais um dado, a gente teve parlamentarismo no Brasil. O Uriel acho que chegou a pegar essa época, não, Uriel? O último primeiro-ministro do Brasil foi Tancredo Neves. Tancredo Neves. Depois dele quem veio? Só para lembrar. Quem veio Era o depois governo do dele? Jango. Veio o governo militar. Militarismo. Mas Agora, mas- Uriel, você lembra de 93, né? Houve um plebiscito no Brasil, né? Parlamentarismo, presidencialismo, monarquia. E tinha mais algum? Não. Não, eram os Não. três. Os três, né? Os três. E, curiosamente, os principais nomes da política brasileira defendiam o parlamentarismo. Você tinha juntos lá reunidos Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Lula, Paulo Maluf, defendendo a mesma tese de que o país Quem devia se ganhou esse transformar. plebiscito aí foi o Leonel Brizola, Tá vendo? O Brizola, se me falha a memória agora, o Brizola estaria do outro lado, né? presidencialista. Pois é, curiosamente. Mas o que falta é exatamente isso, é debate, é discussão política. E é comum você encontrar pessoas que dizem textualmente, não aceito participar de partido político, não concordo com o partido político. Gente, partido é ideologia, partido é aglomerado. Mas não 32, né? Não, não dá, né? não, mas nos Estados Unidos tem 60. É uma outra situação. É outra situação. O que falta é lei. É lei. Concordo com o Uriel. E participa. Não dá para Você- 32 partidos ter horário de TV. Você afunila do lado democrata e do lado republicano, que são os que disputam os estados e o governo, né? Federal. O que é fundamental é exatamente isso, é você ter metas, você ter objetivos,
Nesse aspecto eu sou otimista, sempre fui otimista, não tem jeito, sou palmeirense, né? Mas no sentido assim de participar, incentivar, e começa no condomínio, passa pela associação de moradores, passa pelo partido político, pela agremiação estudantil. Se você não debater, não discutir... Pelos programas de TV também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O decreto de participação popular e social não vingou, né? O Congresso barrou o decreto que preveria uma maior inserção da sociedade nas discussões das políticas públicas a nível municipal, estadual e federal, e Porque você não houve interesse do Congresso. Não, é que você pode encontrar essa motivação nos estados mais avançados, diria assim. Mas você pega os estados norte, nordeste, sem preconceito. O conservadorismo impede que haja tramitação mais democrática de alguns temas. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente retoma a sequência aqui do painel regional. Em instantes. Um tempo, não vai... Estamos de volta. Terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. Programa gravado, mas você acompanhando aí o debate interessante e importante, né, que não se vê normalmente. Um debate aprofundado sobre as questões políticas, questão política eleitoral, enfim, uma série de assuntos importantes e que acabam apontando o que a gente está vendo hoje em dia, essa situação difícil e complicada que envolve a economia do país e, evidentemente, que o quadro político que aí está. Conosco o Gabriel Miceli, advogado, o nosso companheiro Aldo Neto, Uriel Vilas Boas e a participação também sempre importante, mais uma vez conosco da Ione Furukawa. Pois não, Ione? Pelo que foi debatido no bloco anterior, então eu cheguei à conclusão de que a reforma política está em segundo plano. Primeiro tem que ser a reforma do ser humano. Eu acho que voltar aos valores morais, aos éticos, à base, que agora não é mais base, que está molenga, não é mais sólida. Então, e depois sim, reformar o governo, reformar os 32 partidos e até diminuir, reformar os 500 e poucos deputados, que não são todos necessários, reformar a Constituição, o cumprimento da lei. Então, acho que a gente não tem que reclamar da política, né, em si. Reclamar de quem está fazendo a política, porque não está sabendo fazer. Porque hoje em dia tudo é política. Uma escolha que você faz é política. Escolher ir para cá ou ir para lá é política. Resolver ficar namorado, é política, tudo. Então, acho que a política é uma coisa maravilhosa que existe. E agora quem está exercendo esse poder a nível nacional, federal, é que não está sabendo fazer com ordem e progresso. Exato. Aliás, Boturão, se vocês me permitirem fazer um comentário sobre o episódio do nosso... Está permitido. Ex-ministro da Educação, Cid Gomes. Cid Gomes, que mostrou ter muita educação lá no Congresso, tratou como deveria tratar os 300 picaretas do Luiz Inácio Lula da Silva. 400 segundo o Cid. É que aumentou, né? Aumentou 100. Ele pecou pela sinceridade. Eles são que nem gremlins, tu joga na água, multiplica. Eu fiquei triste com a cena. Não pela discussão, Teve várias pela cenas ali. briga, porque a nossa presidenta foi eleita, segundo o seu antecessor, era a mulher de coragem, a guerreira. E eu fiquei triste ao ver o Cid Gomes, que é um bom personagem, irmão do Ciro Gomes, que foi ministro presidenciável. O Cid foi governador, né? E ao Congresso de Saias, representando a presidenta. Porque eu senti na fala dele, a fala era da presidenta, que não teve coragem de ir lá e dizer. E como eu falei no bloco anterior, política tem que ser feita com a verdade. Se fez acordo, se cumpre. Por que nesse país, o morador do morro, o pessoal que não tem varanda gourmet, que agora já virou a nova disputa, depois os bons e os maus, o meu time e o outro, agora a varanda gourmet e os panelados. Quem não tem, o pessoal que não é da elite branca, confia mais no bandido do que na polícia, por quê? Por um simples motivo, o bandido cumpre a palavra. É raro um bandido não cumprir palavra. O policial, a maioria das vezes, com exceções, porque também temos policiais muito sérios nesse país, acaba virando bandido até pelas circunstâncias, porque eles acabam morando nos bairros dos bandidos. Então, é preciso ter coragem. Presidenta, vamos sair do Planalto, vamos lá no Congresso falar o que tem que dizer. Eu quero, faça direito. Se a gente precisa fazer acordo com o Chavo, como o Uriel estava dizendo, para governar, faz com chave e acordo com o povo. O povo quer a verdade, não quer cargo para o amiguinho. O meu filho está
está em depressão, arruma um cargo na Mas prefeitura aí vai para entrar mim. um pouco na questão, aí vai colorir um pouco o governo dela, porque o Collor tinha um pouco essa linha aí, né? De passar por cima do Congresso, não debater, mas é diferente. Com o Congresso, o que eu estou governar com o propondo, povo, doutorão, entendeu? é fazer a política séria de verdade. O Collor queria O Collor tinha nítidos envolvimentos fazer com a um corrupção. jornalzinho ali com a amiguinha. Que a Dilma não sei tem. o que é. Eu acho que pegando um pouquinho na esteira do que a Ione falou, esse afastamento da política, né, vem daquela ideia de que são os políticos e nós brasileiros, como se os políticos viessem de outro lugar, alienígenas, e não fossem fruto da nossa sociedade. Primeiro, a gente tem que partir desse princípio. Perfeito. Segundo, discutir a reforma política. Né? Então, nós primeiro temos que discutir a reforma política. Quem vai fazer a reforma política? São os que têm interesse na manutenção do poder? Somos nós, o povo? Quem vai discutir a reforma política? E terceiro, o que é a reforma política? Nós queremos o voto distrital, o voto facultativo obrigatório. Qual vai ser as mudanças que... Tem que ter um plebiscito, né, doutor? Plebiscito. A presidenta prometeu um plebiscito, eu estou esperando há 2 anos e não. Aí não chega. os cargos comissionados. Eu estive essa semana numa palestra com o Dr. Ives Gandra e tive a oportunidade de ouvir ele dizer que no Brasil nós temos mais de 100 mil cargos comissionados. Nós temos funcionários, mais de 100 mil em cargo comissionado. Isso é um absurdo, né? Porque o cargo comissionado geralmente não vou generalizar, mas não é daquele capaz tecnicamente, mas é daquele amigo político. É o amigo do rei. E só para trazer um dado interessante, curioso... Só é melhor esclarecer para o telespectador, o que é um cargo comissionado? É aquele cargo que existe, que o político nomeia quem ele quiser. Não precisa de concurso público, não precisa de nada. É o amiguinho. Agraciando. Vamos fazer um agrado ou a um partido, ou alguma pessoa, enfim. Tem um livro do Laurentino Gomes, de uma série que ele trata da história do Brasil, o livro 1808, que ele relata o seguinte episódio. Quando a família real portuguesa veio ao Brasil, com o rei vieram 10 mil funcionários públicos. À época, nos Estados Unidos, eles tinham 1.000 funcionários públicos. Então já mostra um pouquinho da nossa herança política, desde lá da independência até uma os dias questão atuais. de cultura, uma questão cultural. Mas é uma situação interessante que nós levantamos N problemas, mas efetivamente, qual é a minha colaboração, minha contribuição para mudar o quadro? Por exemplo, eu, embora não participando da direção da OAB de Santos, eu, com outros colegas, participamos do Conselho de Segurança da OAB, onde estamos discutindo segurança pública. Claro, a nossa proposta é ideal? Não sei, mas é forma de você discutir. Quando a gente vai numa reunião do Conselho Municipal de Segurança, é comum você encontrar, comum não, lá a participação de alguém da PM, alguém da Guarda Municipal e alguém da Polícia Civil. Todos, os 3 áreas, todos falam que o efetivo é insuficiente, as condições de trabalho são inadequadas e nós queremos, mas nós, cidadãos, queremos soluções. Nós queremos um policiamento, né, que resolva o nosso problema. E acaba cobrando o policial quando na verdade é o político. Então nós estamos com isso mostrando que é possível você fazer pressão para acabar com essa história de operação verão, operação fim de semana prolongado e coisa que o valha. Queremos uma política de planejamento que não pense apenas e tão somente na repressão, pense também na questão social, a integração da polícia com a comunidade. Estou citando um exemplo. Mas há outros casos, como, por exemplo, a questão da educação. Como é que você pode aceitar que o governo do Estado libere para que uma sala de aula tenha 40, 50 alunos? O pai tem que participar do conselho estudantil para forçar a que a verba pública seja suficiente para que o professor ganhe bem e para que ele tenha condições de trabalho. Então, estou dizendo de que forma a gente fala da reforma política pensando até num sentido assim, pejorativo, mas, em verdade, nós temos que pensar enquanto cidadania. O que fazemos? Nós temos 62 associações de moradores. No meu bairro, eu nunca fui convidado para participar de uma assembleia. No meu bairro, nunca fui, e o bairro do Campo Grande. Então, é preciso que a gente avalie o que nós estamos, enquanto cidadãos, fazendo. Porque senão a política vem de cima para baixo do jeito que está. O ideal é nosso cidadão exemplar, né? Exemplar. Eu participo de todos os debates, todas as discussões. Cirúrgico. Mas sabe o que acontece, Uriel? Não querendo ser contra a sua colocação, que eu acho que foi bem feita, hoje viver está cada dia mais difícil, não é só no Brasil, é no mundo todo, né? A pessoa tem que se preocupar com a educação do filho, o dinheiro para pagar com as contas que só sobem, e, enfim, carro,
a convivência com o vizinho. É difícil a pessoa conseguir administrar tudo isso, e arrumar um tempinho para ir lá no Conselho de Segurança. E lá, poucos têm a sua consciência. E entre lá e descansar, porque amanhã tem que trabalhar, preciso gerar renda, preciso botar meu filho na melhor escola. É verdade isso que eu estou falando. É complicado. Então, é muito mais cômodo você culpar o governo, culpar o policial, culpar a situação, do que você tentar participar, fazer um esforço além. É difícil, é um ciclo vicioso que a gente cria no país, E que a que gente não dá dificilmente você vai cultura, sair disso. a gente não dá educação e a gente carrega o povo de imposto. Agora, Então, a questão educacional é a base para tudo isso. E nós não temos uma política educacional no Brasil competente, porque isso poderia ser uma política de A a Z, não há por que não ter. Na área da saúde, eu até vejo mais dificuldades, você fazer uma política nacional para o território brasileiro inteiro, pelas diferenças que a gente existe, pelas dificuldades que existem, enfim, né, pelo tamanho do Brasil. E uma política de segurança pública da mesma maneira. Você não vai fazer para Fortaleza e para Maceió uma política de segurança igual a de São Paulo e Rio de Janeiro. Não dá. São diferenças enormes. Mas de educação, por que não se faz? Há tantos e tantos, entra governo, sai governo. Canso de falar isso aqui. Entra governo, sai governo, vem eleição, passa eleição. A discussão é sempre a mesma. Olha, nós temos o condomínio, nós temos a associação de moradores, nós temos diretórios acadêmicos, conselhos escolares. O que é feito, e aí não se trata de você ir todo dia numa reunião, não se trata de você ir o dia todo numa reunião, mas é um programa que você pode estabelecer para que alguém, porque senão nós estamos deixando que o político, que a gente critica tanto, decida por nós. Então, aí eu vou falar agora como trabalhador sindicalista e levando em consideração a classe empresarial. Quando tem um problema qualquer para ser resolvido em termos de imposto, liberação de verba, eles têm os mecanismos que levam a fazer pressão no Congresso Nacional os deputados que eles elegeram. Se a classe trabalhadora não fizer o mesmo, a tendência qual é? É diminuir salário, mercado de trabalho e assim por diante. Então nós temos que ter mecanismos de participação de modo a que a gente seja ouvido também. E que não seja apenas e tão somente o desabafo emocional. É que haja um conjunto numa campanha salarial, numa unificação de trabalho, de maneira que o patrão possa entender que é preciso debater e discutir. Então, agora, por exemplo, nós estamos com 2 meses e meio de governo. Já estamos falando como se o governo tivesse acabado, não cumpriu nada do que prometeu. Está começando, não tem nenhum... Mas ele, na verdade, é uma continuação, né, Odiel? Não, mas eu estou dizendo em termos das mudanças que ela propôs. Sim. Então nós precisamos... Mas espera um pouquinho. Ela dizia que não ia fazer absolutamente nada disso que ela está fazendo. Sim. Que o arroxo, que tudo isso que nós estamos vivendo, a subida de tarifas, essa coisa toda, vender estatais e tal, tudo isso eram os adversários que fariam, que estavam acostumados a fazer. Perfeito. De repente ela se reelege e ela usa do mesmo medicamento que ela dizia que os outros aqui iam usar e que era ruim para o país. Aí, então você pode interpretar isso? Eu colocaria, no caso, por exemplo, o movimento sindical está tentando se articular de tal maneira para contestar as 2 medidas provisórias que ela propôs, para discutir outros mecanismos, como a questão previdenciária. É preciso que cada segmento social atue de tal maneira que ela interprete, se não mexer, e mais ainda, as centrais sindicais estão se organizando até com a classe patronal para estabelecer uma proposta para discutir a questão empresarial. O Uriel colocou bem, a pressão patronal em cima do político é uma só, né? É essa aqui, ó. Lógico. É essa aqui. Mas pressão social, de baixo para cima. Né? Acho que a gente precisa fazer, estamos aqui com o doutor Gabriel, que pode colocar meu aqui, até uma reforma constitucional, eu diria. E não com o Congresso que está aí. Não cometer o mesmo erro que foi cometido em 86. Eleger uma Assembleia Constituinte própria, específica para isso. Porque senão os que estão aí vão legislar em causa própria. É claro. Que foi o que aconteceu em 86, dito não por mim, mas pelo deputado constituinte Gastão Henrique. E até onde o eleitorado pode se queixar dos deputados, dos senadores que aí estão, quem os elegeu? Então nós temos que avaliar isso também. Qual foi o meu papel Não, eu não votei. Fiz questão de não votar. Tem gente que fala isso com a boca cheia. Não voto. Não é? Anulei meu voto. Lavei minhas mãos, né? Claro. Minhas mãos. É importante também citar
Eu acho que as redes sociais vieram para revolucionar também na política, porque eu vejo muitos políticos que estão nas redes sociais, eles prestam contas, publicam qualquer ato que ele tenha feito durante o seu mandato, eles postam lá e respondem à população quando são cobrados. Então, também é um meio, né? Você não precisa ter aquela participação física no conselho, caso você não consiga ir numa reunião, mas você pode também se utilizar das redes sociais. Agora, é preciso a gente conscientizar a população, né? Essa é a importância da televisão, da rádio, das universidades, seja onde for, porque hoje em dia se discute economia, o dólar está alto. E qual que é o impacto do dólar? Minha viagem ficou mais cara. Ridículo, né? Não é importante para a indústria nacional, para a exportação, vamos discutir a alto nível, né? Gabriel, prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigado, Alto, por estar conosco. Uriel, obrigado também pela participação. A Ione está sempre com a gente aqui no dia a dia do painel regional. E nós sempre juntos com você de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, não é? Reprise, 8 da noite. Final de semana, um encontro aos sábados, 3 da tarde, e um outro nos domingos, 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.